Um dos famosos pais da igreja que viveu na época de João. E ele que diz que havia 2 túmulos lá em Éfeso. Temos Papias, que vivia mais ou menos no fim do 1º século, começo do 2º. E nós temos então uma perseguição que vai atingir essa cidade, de maneira que ela se tornou de fato uma cidade importantíssima na história da igreja, como também foi Heliópolis. Não somente comprar ouro, mas também roupas brancas, isto é, uma vida que busca a santificação. Nós já conhecemos que no livro de Apocalipse, roupas brancas representam as obras de santificação. E finalmente comprar esse colírio divino, e não o colírio que se fabricava aqui, para ungir os olhos, para ter visão. Não uma visão errada de si mesma, como os laodicenses tiveram, mas uma visão para ver o que Deus vê. O que é pecaminoso, aquilo que agrada a Deus e poder distinguir aquilo. Continuando. Versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Eu acredito que Jesus amou esta igreja, portanto esta igreja está sendo repreendida aqui nesta carta e logo vai ser uma igreja perseguida, que a palavra disciplinada tem essa ideia de castigo, de uma certa aplicação de chicote. Leiam esta mesma palavra em Hebreus capítulo 12, onde se encontra umas 9 vezes a palavra paideia, eu disciplino aqueles que o amam. Então é muito bom nesta carta reconhecer que esse lugar destruído pelo tempo era um lugar muito amado pelo Senhor também, mesmo depois de ter caído nessa teologia errada chamada de prosperidade. Por isso, seja diligente e arrepende-se. A palavra diligente é zeloso. Busque de novo entusiasmo, orem mais. Levantem sua voz, comecem a testemunhar de Cristo. Parem de só fazer bons negócios financeiros. Essa é a palavra de Jesus. Arrependa-se, muda de mentalidade. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O interessante nesse texto que fala da ceia do Senhor, segundo Oscar Cullmann, todos os cultos da igreja primitiva terminavam na ceia. Eu não sei se a gente podia provar isso, mas pelo menos aqui o Senhor fala da ceia. Ele está batendo na porta desta cidade, isto é, da igreja dessa cidade. Em vez de estar dentro da igreja, um salão dentro de uma casa, como a casa de ninfa, Jesus está fora. Tal como Pedro, que bate na porta quando ele sai da prisão, no capítulo 12 de Atos. Ele bate na porta por quê? Porque não está automaticamente convidado a participar da ceia. Não sei se o irmão já chegaram numa ceia do Senhor e você não foi convidado a participar, você foi excluído. O triste desse texto aqui é que o próprio Senhor é excluído. E aquela frase que se clamava na ceia, Maranata, vem Senhor, participa da ceia conosco, não estava sendo clamado com sinceridade, de maneira que Jesus ficou do lado de fora. Mas, se alguém ouvir a sua voz, que a gente bata e clama, se alguém ouvir a voz de Jesus e convida Jesus a entrar, ele cearia com ele e o crente de Laodiceia cearia com ele. Então haveria uma espécie de relacionamento especial daqueles crentes que, ouvindo a voz de Jesus, estariam tomando a ceia junto com ele, enquanto talvez a maioria dos crentes mornos nem estão aí. O Senhor Jesus não está ceando com eles. Então é uma exortação aqui muito forte em relação à ceia. Os luteranos dizem que na ceia, Jesus Cristo está presente nos próprios elementos, pão e o vinho.
Eu não sei se isso é verdade. O que eu tenho base bíblica para dizer é que, se nós ouvirmos a sua voz e abrirmos o coração pela fé para recebê-lo, nós podemos de fato gozar da maravilhosa comunhão com Jesus na próprio ato de adoração chamado a ceia do Senhor. A carta termina com esta promessa: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Lembra-se que aqueles dois irmãos pescadores tornados discípulos e queriam ser primeiros ministros, Tiago e João, queriam sentar a ambos os lados de Jesus. E aqui Jesus oferece simplesmente ao vencedor. Quem é o vencedor, afinal das contas? Todos aqueles que escutam a palavra de exortação desta carta e obedecem. Aqueles que se arrependem, aqueles que se tornam zelosos e diligentes, aqueles que se aquecem novamente, não são como essa água morna que chegava aqui através de tubos passados pelas pedras. Então fizeram canos de pedra para chegar nessa distância tão longe e usaram uma sanfona aí para levantar a água para essa altura onde nós estamos. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim também como eu venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. E a última palavra sempre nas cartas é: quem tem ouvidos, escuta. Quem não tem ouvidos não vai poder escutar. Então os ouvidos aqui são ouvidos espirituais que o próprio Espírito Santo dá para nós. E se esta manhã os meus queridos irmãos tiveram ouvidos para ouvir esta palavra, que originalmente foi dirigida para este local, para os crentes desta cidade, que seu coração também se abra para receber o Senhor Jesus e a comunhão com Ele neste dia. Que Deus abençoe a todos, a sua graça e paz. Amém.